Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz bem a você que acompanha o nosso programa Boa Noite, meu Pai. Eu sou o Padre Emanuel e com alegria apresento para você sempre o programa que traz uma vida de espiritualidade. E claro, peço que você desde agora divulgue nas suas redes sociais, no Spotify, no YouTube, sobre a nossa programação da Rádio Alvorada. Como temos um grande lema, um lema bonito de ser ouvido inclusive, né? Que o Dom Albano Saudoso nos deixou, é este lema: a Catedral no Ar Londrinense. Mas claro, hoje no mundo inteiro, né, pela internet, nós levamos a mensagem de Deus para outras pessoas. Irmãos, o nosso programa, ele sempre nos norteia sobre buscarmos o que Deus é para cada um de nós. E claro que duas dimensões são importantes compreendermos, que é a que estamos agora, nossa condição humana, né, uma dimensão do homem, mas que esta condição ela tem valor quando almejamos a dimensão espiritual. Então, o que vivemos aqui na vida terrena, claro, não tenha dúvida alguma, vai um dia respingar como valor para a vida eterna. E então hoje eu quero tratar com você sobre um valor. Claro, o Evangelho nos mostra inúmeros valores a serem vividos. Mas quando a gente faz aquele exercício de laboratório, que é o quê? Fazer uma coisa muito bem feita várias vezes, todas as demais são feitas com carinho depois. Então hoje eu quero falar com você sobre um grande valor que é a honestidade. E para que fique fácil de compreender esse valor, claro que uma história vai sempre nos auxiliar. E a história de hoje é esta. Um rei, ele estava preocupado em como deixar a herança para os seus filhos, né? Numa vida futura mais próxima. Essa era a grande preocupação dele. Tinha seus filhos, né? E um dos filhos, o mais velho então, claro que ele ia herdar toda essa dimensão aqui na Terra. O pai ficou preocupado, como que ele iria trabalhar esses valores? E começou a pensar, o que eu vou fazer para que o meu filho realmente dê valor àquilo que eu já construí e que um dia será dele também. Então ele percebeu que o filho ele tinha uma vida muito desregrada, uma dimensão da sexualidade. Ou seja, estava com uma pessoa, estava com outra, e ele percebeu que isso, claro, não é um valor que a pessoa pode adquirir para uma vida mais consistente nos valores que a igreja, que a vida propõe para todos nós. Então ele pensou, o que eu vou fazer para que esse meu filho possa organizar então e ter uma vida decente no que diz respeito a querer também estar com uma pessoa que sonha junto, que tem e que busca o mesmo ideal. Então ele teve a ideia de oferecer uma semente para as pretendentes do filho dele, ou seja, aquelas que queriam se casar com ele um dia. E claro, o critério seria a honestidade. E assim foi feito. Ele marcou em um determinado domingo, onde todos foram até o castelo, e todas as pretendentes ao casamento com seu filho, todas elas receberam uma semente. E a proposta era esta: daqui a 90 dias, vocês voltarão aqui com o vaso onde plantaram essa semente, e a flor mais bonita, ou seja, aquela que foi mais cuidada, mais tratada, essa então será a pretendente. Aliás, essa será aquela que vai ser escolhida para casar com o meu filho. E assim, claro, naturalmente herdar tudo também com o seu filho. Vejamos. Ocorreu tudo como ele previa. Chamou as pessoas, todas as pretendentes se cadastraram, e naquele domingo, então, cada uma recebeu uma semente. E levou para casa com esta recomendação: cuide, mas cuide mesmo, porque a flor mais bem cuidada, mais bonita, é a que cuidou dela, né? A moça que teve esse cuidado com essa rosa, com essa flor, vai ser então a que vai casar com o meu filho. E todas foram para casa com esse entusiasmo. Primeira semana, claro, todos já tinham plantado aquela semente. E aquele cuidado todo, uma terra muito bem preparada, e regando ali aos poucos, né? Olhando, observando, e aquele cuidado especial, porque, claro, cada uma queria ganhar essa chance de tornar-se uma princesa e posteriormente uma rainha também. Só que algo elas não estavam sabendo. É que realmente daquelas flores, aliás, daquelas sementes que o rei deu para elas, nenhuma
iria nascer. Nenhuma. Todas eram estéreis. Mas claro, elas não sabiam disto. Passaram-se 2 semanas e elas continuavam cuidando daquele vaso com cuidado, com entusiasmo, mas nada floria, nada vinha, aliás, nenhum brotinho de flor aparecia. E claro, foram ficando preocupadas. 1 mês depois também, observando, cuidando, regando, passando um pouquinho mais de terra, pondo um pouco de adubo, e foram ficando preocupados porque nada aparecia de broto. E assim, todas as semanas iam buscando, iam olhando, iam cultivando, mas o vaso permanecia sem flor. Então tiveram uma ideia, né? Parece até, claro, a história nos remonta a isso, né? Mas todas elas tiveram uma ideia. Quando perceberam que não tinha mais como nascer uma flor daquela semente, como quem diz, olha, só ganhei uma e já perdi, então vou plantar outra. E elas pegaram outras sementes e plantaram no lugar. E claro, depois de 3, 4 dias já começou a brotar a folha, o caule, enfim. E depois do tempo devido, que é 90 dias, essas flores que estavam nascendo agora estariam floridas com toda certeza. Mas uma destas moças não teve essa ideia também. O que ela fez? Permaneceu com aquele mesmo vaso que recebeu do rei naquele tempo, a mesma semente, aliás. E ficou pensando, bom, plantei, não tive a sorte de nascer, então outras vão ganhar porque a minha não nasceu, mas as minhas colegas com certeza elas nasceram, essas sementes floriram. Mas tudo bem, eu vou apresentar o que eu tenho. E assim aconteceu que venceu 90 dias, marcou novamente esse reencontro e todas chegaram lá com um vaso com flores bonitas, cheirosas, coloridas. Só uma moça que chegou com um vaso apenas com a terrinha por cima. Então o rei questionou, mas nossa, quantas sementes, quantas flores bonitas, né? E foi olhando, até que chegou nessa moça que não tinha flor alguma para oferecer, parou em frente dela. Claro, todas riram, como quem diz, bom, esta já perdeu, essa não trouxe nada, essa não tem nem como competir com a gente. Aí que está o grande engano que nos mostra essa história de hoje sobre a honestidade. Porque exatamente aquela moça não quis plantar outra semente. E então, o rei a levou para um lugar elevado e anunciou, olha, todas vocês que trouxeram flores traíram minha confiança. Porque as sementes que eu passei para vocês eram todas estéreis. Ou seja, nenhuma ia nascer. Nenhuma ia fecundar. E essa moça, ela trouxe aquilo que eu ofereci para ela. Ou seja, foi honesta. Ela não trapaceou o projeto. E assim, irmãos e irmãs, é também com a nossa vida. Claro, a história nos mostra um conceito, né, ilusório, uma história criada literalmente, mas que transmitida à nossa vida, revela muitas coisas para todos nós, sem dúvida alguma. Irmãos e irmãs, nessa história então, nós temos a palavra honestidade. E a palavra honestidade, honesta, ela vem do latim honestas, que então ela vem do adjetivo de honestos, e esse adjetivo ele tem sua raiz na palavra honor, que significa glória, significa reputação, consideração, alegria, confiança. Então vejam que a etimologia vai também nos ensinando e nos auxiliando como deve ser então os nossos passos. Nesse sentido que eu quero que você, pai, mãe, preste bem atenção nesse momento agora. Qual é a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos? O casal um dia se une no matrimônio, constrói pelo seu trabalho, né, tem um projeto de vida, enfim, compra casa, compra chácara, compra uma fazenda, compra bens, enfim, o normal de um casal que planeja a vida da família a curto, médio e longo prazo. E o casal, então, ele consegue ter uma grande fortuna, ou pequena fortuna que seja, mas um bem, uma casa, ou uma indústria, uma empresa que seja. Irmãos e irmãs, a maior herança que vocês, pais, podem deixar para os vossos filhos, não tenham nenhuma dúvida, é a questão dos valores. Honestidade, simplicidade, respeito, humildade, tudo isso são valores que, quando são deixados de herança, você pode ficar tranquilo na sua velhice, porque a sua família vai continuar com a sua mesma raiz. Não tenha dúvida sobre isso.
Uma família, quando deixa apenas valores monetários ou estruturais, por exemplo, essas famílias elas conseguem com que o tempo, quando os genitores vão para a dimensão espiritual, o tempo faz com que a família costuma se dividir. Um não concorda, um não vive bem com o outro, um não quer falar com o outro, enfim, isso traz muita falta de reputação em cada membro da família. Ou seja, buscarem apenas aquilo que eles mesmos consideram como valor para si, mas não em conjunto, não como os pais ensinaram, por exemplo. Então, a honestidade, um dos valores, né? Mas ela fará com que os seus filhos tenham consciência de uma boa reunião, de um bom encontro e a partir daí fazerem, por exemplo, uma boa divisão. Não deixar bens materiais? Não, pode até deixar, porque o casal trabalhou para isso. Mas se plantou em cada coração dos filhos a honestidade, não tenha dúvida que sempre será o quê? Uma tranquilidade nessa dimensão de divisões. Eu, quando falo dos valores, né, a honestidade em especial, eu gosto muito de um exemplo que eu aprendi na minha vida. Eu tinha 11 anos e eu tinha acabado de chegar lá do estado do Pernambuco, que eu vim com a minha família inteira no ano de 88. Fomos lá para a Maravilha, né, distrito de Maravilha, aqui pertinho de Londrina. E lá então ficamos um ano no sítio Gaviãozinho, depois fomos para um outro sítio, ali também perto da Maravilha, que é Volta Grande, sítio Francisco Cabral. Lá eu morei também um tempo com a minha família. E quando eu falo da honestidade, eu lembro dessa história porque nós também ficamos um ano ou 2 anos, aliás, um ano mais ou menos, 1 ano e meio nesse sítio do Francisco Cabral, lá na Volta Grande. E chegou um tempo em que nós íamos mudar, né, também para um outro sítio, ali no Patrimônio Regina, né, da mesma família, mas íamos deixar aquele sítio lá da Volta Grande e íamos para o Patrimônio Regina. E alguns dias antes da mudança, uns 10 ou 15 dias, eu estava então com 12 anos, 11, 12 anos, eu me lembro que o meu pai, ele começou a plantar mandioca. Bom, eu era uma criança, né, mas, claro, observei aquela ação. Sabia que nós íamos mudar nos próximos dias, então eu fui até ele e perguntei, mas pai, por que plantar mandioca que nós já estamos indo embora daqui uns dias, semana que vem? E ele falou bem assim para mim, realmente vamos embora daqui a alguns dias, só que eu vou plantar agora e daqui a mais algum tempo, quando alguém vier para cá, essa mandioca já vai estar boa para ser consumida. Até porque, ele frisou, quando nós chegamos aqui, por exemplo, nós tínhamos laranja e ninguém de casa plantou um pé de laranja. Quer dizer, alguém no passado plantou, né, e não colheu também. E fica para outras pessoas, outras gerações. Então é a honestidade de vida, no caso do meu pai, que fez com que ele pensasse dessa forma, para que o que ele pudesse construir agora servisse de lição para outras pessoas, de alimento para outras pessoas, de conceito para outras pessoas também. Então não é o plantar para colher para a minha pessoa. É o plantar para quê? Para que o bem comum seja saciado. Então se nós ficássemos mais um tempo naquele sítio, teríamos mandioca depois de 8 meses. Se não, como já estava prevista a mudança, alguém viria para aquele sítio, realmente, e a partir daquele tempo também, alguém poderia colher esta mandioca e se alimentar, é claro. Então, é a honestidade que faz o quê? Com que as pessoas compreendam o sentido da vida. Trabalhar bem a honestidade, você vai trabalhar também os valores nos seus mais diversos âmbitos para com seus filhos. É como jogar, por exemplo, um copo de água numa toalha. Você joga no meio dela, num guardanapo, por exemplo, na cozinha. Um guardanapo de pano, que é um pouco maior. Você joga meio copo de água no meio dele e você pode esperar que em 2 minutos todo o guardanapo vai estar encharcado. Isto é honestidade. Isso é você saber a partilha como um todo também. Isso é guardar valor não para si, mas para que o mundo possa continuar fazendo aquilo que é próprio dele, ajudar a todas as pessoas também. Então esse valor eu carrego comigo e eu tenho ele como um grande exemplo desde os meus 11 anos. O que é um valor? É uma capacidade que nós temos de fazer alguma coisa boa que vai incidir sobre a minha pessoa agora ou
ele vai incidir durante todo um percurso de tempo para outras pessoas que eu posso nem conhecer também. Mas é o quê? É aplicar o bem onde quer que eu esteja. Isso é o valor da honestidade. Ser honesto não é com aquilo que vai me trazer algo em troca. Não, aí não seria honestidade, né? Até a própria Bíblia nos ensina. Se eu fizer algo para alguém que me pode retribuir, né? Que valor tem isto? Mas se eu faço algo para alguém que eu tenho certeza que não pode me retribuir, aí está o valor do Evangelho. Aí está a honestidade com essa caridade que realmente eu quis praticar. Irmãos e irmãs, a honestidade, então, nesse sentido, nos delineia sobre um plano. Não somente o plano meu, pessoal, não, mas o plano de uma família como um todo. Então, por exemplo, quando os pais eles agem com equidade, as crianças que vão chegando naquela família vão aprendendo isso também. Ou seja, a nossa tradição de bons costumes, ela não precisa ser passada literalmente como alguém que senta em uma cadeira, ali está o professor ensinando. Isso também é um ensinamento, claro, sem dúvida alguma, mas o que fica mais, a maior percepção é quando aprendemos observando. Então, os filhos que nascem vendo isso nos pais, percebendo isso na ação dos pais, eles vão delineando também o quê? Esse mesmo costume. Mas não nos esqueçamos que o contrário também é verdadeiro. Quando a família não vive os valores do Evangelho ou da própria vida em si, né, do nosso dia a dia, os filhos também vivem essa mesma dimensão e não aprendem os valores. Então, por exemplo, um pai que é desonesto, os filhos vão perceber, nossa, nosso pai, sei lá, fez uma compra ou trocou um objeto e saiu ganhando e agora está comemorando porque ultrapassou a outra pessoa. Os filhos aprendem isso, só que eles aprendem como se fosse um valor. Algo bom. Por quê? Porque está vindo de quem eles mais confiam. O pai, a mãe. Então vejam como que a nossa aplicação tem que ser sempre certeira, para que quem está olhando nossa conduta de vida realmente possa ver, essa pessoa age com equidade, ela age com o Evangelho, ela age com atribuição moral, ética, sexual, enfim, tudo que são valores que nos centralizam naquilo que a vida é e espera de todos nós. Aí temos alguns ditados que são interessantes para vermos, por exemplo, como que na antiguidade, não tão longe assim, é claro, né? Mas voltando aí 80, 100 anos talvez, a gente consegue ver que o valor, ele tinha uma maneira a ser tratada. Por exemplo, a expressão fio de bigode, né? Claro, quem é jovem hoje não compreende isso, né? Mas se você estar lidando com uma pessoa mais idosa e ela fala, olha, o meu trato com você é no fio do bigode, você pode confiar. Ele está honrando quem ele é. Não é questão do homem em si, não é nesse sentido, né? É questão do quê? Ele está dizendo, olha, toda a minha estrutura, eu tenho 80 anos, por exemplo, né? E esses meus 80 anos eu vivi na honestidade. Então você pode confiar, ou seja, no fio do bigode, naquilo que eu construí em toda a minha vida. Depois, outra expressão interessante também, quando alguém fala, né, dou a minha palavra. É uma expressão forte também. E que a pessoa não está dizendo, olha, pode confiar. Não, não é isso. Está dizendo o quê? A minha estrutura de vida, os meus 70 anos de vivido, eu estou depositando nessa minha palavra agora. Quer dizer, toda a minha estrutura, pode confiar. Então, eu dou a minha palavra. Você pode acreditar que aquela pessoa, que aquele trato ou aquele contrato, ele vai acontecer. Mesmo que a outra pessoa, de repente, ela saia um pouco no prejuízo. De repente deu errado o que ela havia pensado, né? Mas se ela disse, eu dou a minha palavra, você será ressarcido. Ou seja, você não ficará no prejuízo de forma alguma. Por que isso, irmãos e irmãs? Quando eu falei essas duas frases, né? Fio de bigode, dou a minha palavra, essas frases, elas formam o quê? O caráter de uma pessoa. E o que revela o ser humano não é a aparência, é o caráter. O que define a estrutura de uma pessoa para que ela possa ser uma pessoa justa é o caráter, ou seja, é toda a história dela, do zero, né, até os 40, 50, 80, 90, 100 anos, é toda a história que é remontada em valores, porque valores remontados, somando, eles formam um
caráter, ou seja, uma conduta, uma maneira da pessoa ser. Não tem como ela agir fora daquela conduta que ela sempre acreditou. Ela não vai agir, se for caráter. Por quê? O caráter, como disse, ele forma a espinha dorsal, aquele que conduz. E o pai ou a mãe, né, os pais, quando agem assim, eles ensinam os filhos a terem essa mesma proporção também. Então, se você ensinar seus filhos a vivenciar valores durante o decorrer dos anos, na vida dessa pessoa, dessa criança, desse jovem, desse adolescente, não tenha dúvida que eles vão ser pessoas de caráter. Lembrando, o caráter não nasce de um dia para outro. Caráter, relembro, é uma sucessão de valores aplicados, vivenciados, defendidos, que formam então o caráter, a conduta de uma pessoa na qual ela nunca vai agir fora daquilo que realmente ela se autoformou. E claro, quando buscamos isso na Bíblia, nós encontramos Deus. O caráter de Deus. Ah, padre, mas o caráter é uma questão humana, sem dúvida alguma. Deus não precisa de atribuição humana. Mas uma linguagem espiritual, para compreendermos, isso é aplicável, sem dúvida alguma. Relembro, na teologia não se aplica qualificações humanas a Deus, né? Somente uma linguagem espiritual para um termo de compreensão. Então Deus é aquele que tem o caráter por natureza. Isso porque ele desde sempre prometeu salvar o seu povo. E lhe custou caro. O seu primogênito e o seu unigênito, ou seja, o seu primeiro filho, o seu único filho, foi morto para que ele pudesse cumprir a palavra com o seu povo. Ah, mas isso é muito sofrimento? Sem dúvida alguma. Na condição humana, Jesus sofreu toda e qualquer condição que nós sofremos hoje também. Se alguém colocasse um prego em nossas mãos e em nossos pés, a dor é a mesma, ali estava a condição humana de Jesus. Mas a questão é que Deus tinha um plano maior. O sofrimento humano logo passaria e tornaria a humanidade muito mais próxima do Criador. Porque ele prometeu, o meu filho vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Então nós não podemos exaltar a morte, porque não era o plano inicial, aliás, não era o plano principal, mas sim o quê? A ressurreição. E aí nós pegamos a linguagem dos profetas, Isaías em especial, nós vemos o quê? Que desde sempre, e mesmo antes da existência física de Jesus, eles já falavam da ressurreição, ou seja, Deus realmente ia cumprir o seu voto com as pessoas. Interessante que na Semana Santa nós temos a dimensão do túmulo vazio, né? Na sexta-feira, aliás, no sábado de manhãzinha, né? Morre na sexta e no sábado, logo pela manhã, no outro dia, então, vai ao túmulo e está o quê? Vazio. No domingo, aliás, a ressurreição, 3 dias passados, teologicamente falando. Então, Maria Madalena encontra o quê? O túmulo vazio. E para quem não tem fé, como Bultmann, por exemplo, que defendeu essa tese, diz o quê? Olha, os animais vieram, pegaram o corpo, estraçalharam e foram pelo deserto afora. Mas para quem tem fé, sabe que ali está acontecendo o quê? O que Deus prometeu. Eu vou ressuscitá-lo. E assim estamos até hoje. Com Cristo ressuscitado como primícia de Deus, para que a sua honestidade de Pai Criador pudesse ser sempre a nossa resposta para a nossa conduta. Então, roga a Deus que abençoe muito cada um de nós e que essa história de hoje ela possa tocar profundamente a sua vida, o seu coração, a sua família, para que tenhamos mais crianças vivendo a honestidade assistida pelos seus pais, para que eles cresçam também, né, enquanto jovens, adultos, sendo pessoas honestas em tudo o que possam fazer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça mais uma vez sobre você, a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.